Sejam muito bem-vindos e hoje estamos com a nossa ilustre presença dos nossos convidados. Primeiramente pelo advogado trabalhista Antônio Carlos Ribeiro, à minha esquerda. E aqui à minha direita temos a Karina Novick, temos Ailson Davi e Neuza Balestrin. Então, gente, primeiramente eu também gostaria de desejar muito boa noite para vocês, essas presenças ilustres que decidiram graciar a nossa noite num projeto tão grande como este, certo? Primeiramente, eu gostaria de pedir para que vocês se apresentassem, começar com o mais perto, que daí já fica mais fácil de colocar. Seu Antônio, por favor, se apresente, dê uma ideia geral. Assim, Eu sou Antônio Carlos Ribeiro, advogado, militante na comarca de Fraiburgo e região, né, porque a gente atende várias outras cidades. Tenho um escritório no centro da cidade e atuamos em várias áreas do direito. No entanto, no escritório, a especialidade trabalhista, que prevê também esses direitos da mulher, meu critério, sou eu o responsável como advogado especialista na área. Muito obrigado, seu Antônio. O Lino Camesso falou da comarca de Fraiburgo, que é onde eu trabalho. Trabalho lá no fórum como auxiliar do chefe de secretaria do fórum. Não sei se você já passou lá, conhece o Zé? Tive esse prazer. O José. Seguindo, então, para a nossa outra ilustríssima companheira, convidada, Neuza. Então, para mim é uma honra, né, ser convidada pela Uniarp. Dentro da Uniarp eu já tive uma história de trabalho, né? Coordenei a Uniarp de Fraiburgo por 9 anos e saí justamente por estar gestante, né? Então, isso marca a minha trajetória profissional. Então, eu já sou conhecida na cidade, mas assim, eu tenho empresa na área de segurança e medicina do trabalho já há 27 anos. Então, é uma área que eu sou bem... Eu digo assim que eu sou fã da medicina do trabalho, porque a gente trabalha justamente a prevenção dos acidentes e a gente fala de vida. Falando de vida, a gente vai estar falando de gestantes hoje à noite, que é sobre isso, né? Eu sou formada, eu sou assistente social, eu sou socióloga, eu sou administradora, tenho mestrado em administração, sou biomédica e agora estou finalizando terapia ocupacional. Então, eu tenho uma trajetória já acadêmica. E eu espero que essa noite, né, seja uma noite de um debate muito legal. Eu adorei ver o Antônio, né? O Antônio Carlos fez parte de épocas muito boas de trabalho, ligada também à parte de recursos humanos e medicina e segurança do trabalho, né? Tenho minha equipe que está aqui comigo, uma equipe que eu confio muito. Então, eu acredito que essa noite a gente vai ter um debate gostoso, né, sobre um tema muito importante e relevante, né, que é a questão da gestante no ambiente de trabalho. Obrigada. Eu sou a Karina Novick, então, sou engenheira de segurança da empresa Sigmetri da Superação. Vai fazer 4 anos que eu faço parte da parte de segurança, e esse assunto é um assunto que me toca bastante, porque vai fazer 2 meses que eu retornei ao trabalho, que eu era gestante. Então, hoje, a gente vai falar de um assunto que me pertence também. Olá, eu sou Ailson Davi, então um prazer, né, estar aqui nessa bate-papo com vocês. Também fui acadêmico da Uniarp, me formei em Direito aqui na instituição. Estagiei também no fórum, né? Período de 2 anos ali. Eu trabalhei diretamente com o assessor, com o juiz ali, o Dr. Felipe. Então, a gente trabalhava direto com casos de famílias ali que a gente fala, né? Então, acontecia bastante, né? De instituição de familiar, do poder familiar. Então, tem essa parte. Também sou formado em técnico de segurança. Hoje atuo na Sigmetri. Estamos aí. Então, beleza. Vamos começar com as perguntas sobre... A primeira pergunta seria: quais são os principais direitos da gestante no ambiente de trabalho previstos na Constituição Federal e na CLT? O artigo 7º é o principal, que ele dá norte a essas questões relacionadas à proteção, não só da mulher. O artigo 7º é geral, justamente ele prevê a não discriminação da mulher, seja a parte por sexo, seja a questão racial e tudo mais. O inciso 18º, que seria a licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias. Depois nós temos um adendo desses 120 dias, que é a questão da lei
cidadã, né, da empresa cidadã, que pode aumentar para mais 120. O inciso 22º, que é a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas saúde e higiene do trabalho, e o 30º, que seria a proibição de diferença de salários de exercício de funções a critério inclusive de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, tá? Então esse seria o artigo 7º. Quando a gente fala em Constituição, que é a nossa Carta Magna, ela é um norte, já diz a Carta Mãe, né? Então, na hierarquia das leis é a maior, daí os outros vêm os códigos e tal, e as normas regulamentadoras e tudo mais. Então, nós temos os atos de disposições transitórias, que é o ADCT, né? Onde o artigo 10 desses atos também proporciona a estabilidade de emprego. O artigo 392, daí passando para a CLT, Lei 11.770 de 2008, prevê mais 60 dias daí, dessa questão da gestação. Isso é o mínimo, né? Tem os acordos coletivos, convenções coletivas que vão dar esse adicional, vamos dizer assim, ao direito das mulheres, e importante destacar também, não só das mulheres, né? E também da criança, né? Que está por vir, ou recém-nascido. Às vezes, a empresa não é culpada, não dá de a gente jogar assim como a empresa é culpada nesse bate-papo. Por quê? Muitas vezes a empresa até desconhece a gravidez. Por quê? A empresa é proibida de exigir teste de gravidez. Não, para você que é homem, obviamente não vai ser exigido. Daí porque é mulher, vamos exigir o teste de gravidez? Não, isso é proibido. O exame admissional não prevê a legislação, é isso aí. Então a empresa pode admitir até alguém grávida, ou pode demitir, como ela também não pode pedir, você está grávida, pode demitir ela nesse estágio, onde daí, normalmente, quando a empresa, e nós temos muitas empresas boas nesse sentido, ela percebe o erro, por ignorância, né, por não saber, há essa composição aí, seja na esfera administrativa ou trabalhista, para que ela retorne ao trabalho e não tenha nenhuma retaliação, nenhum prejuízo. Claro, obviamente, como daí todos os funcionários, mas em especial da mulher gestante, também ela é protegida contra assédio, seja assédio moral, assédio sexual, ou discriminação em função do seu estado gravídico. Basicamente é isso. Como eu falei, tem N situação, mas para não se estender muito quanto a isso. Qual o maior desafio hoje para garantir que os direitos das gestantes sejam realmente respeitados na empresa? Como em qualquer área, né? Como em qualquer profissional também tem os bons e os maus. Então, quando eu falo que algumas empresas tem essa falha ou não aceito de repente a reintegração, em hipótese alguma eu estou generalizando, mas o que eu vejo assim de maior importância para facilitar isso é justamente uma questão cultural, porque eu citei ali uma lei que veio bem depois da Constituição de 1988, que é uma lei de 2008, que é a empresa cidadã, né? E muitos, não é só, o funcionário até a gente pode alegar, né, qual é justamente a instrução, qual é realmente o estudo, o nível, né, para ter conhecimento. Mas daí você fica pensando, mas as empresas todas sabem? Não, muitas empresas não sabem que justamente eles têm que ver essa situação da mulher e, sobretudo, não discriminar. Às vezes, assim, contrato mulher, é claro que desde que a mulher tenha aptidão também para aquele cargo. Você não pode escolher um cargo e dizer, não, esse aqui eu só quero homem, esse aqui eu só quero jovem menos de 40 anos, né? Então, sobretudo a mulher, e a mulher grávida, ela tem que ter essa proteção, porque senão o risco dela estar desguarnecida, ela ser ainda mais frágil perante já um desequilíbrio, né, da questão salarial, que a gente entra também já nessa mesma situação de uma discriminação. Não, então a mulher, contratar um engenheiro, se é ele, vamos pagar 10 mil reais. Uma mulher, não, ela pode ficar grávida nesse meio tempo, vamos pagar 5. Então a empresa ela não pode partir para esse tipo, já sendo claro, de discriminação por sexo. Então vamos lá, agora passando para a parte mais sobre a empresa, sobre os cuidados
mais especificamente. Gostaria de perguntar então agora para o outro lado do sofá. Primeira pergunta, que seria do ponto de vista da segurança do trabalho. Quais cuidados a empresa deve ter quando uma colaboradora está grávida? Bem, eu sou uma pessoa que eu admito muito, né, mulheres dentro da empresa. Então, a maior parte do meu quadro de funcionários são mulheres. E para mim, na minha concepção sobre gestação, eu vejo que gestação é uma necessidade mundial. Quando a mulher ela tem um diagnóstico de gestante, muda muito assim a questão fisiológica dela. Eu vou falar até por mim. Tem mulheres que têm muito, né, a questão de ânsia de vômito, tem situações com dores nas pernas, tem mal-estar, tem desmaios, tem uma série de fatores que influenciam a saúde dela e o risco dela nos ambientes de trabalho. Então, é muito importante que a empresa saiba. Então, manter uma situação de esconder do empresário é uma informação muito importante, né? Porque se essa pessoa, né, gestante, passa por alguma situação que não seja legal com relação à sua saúde, ela está correndo um risco de um acidente de trabalho, né? Ela está correndo risco com relação à sua gravidez. Então, assim, hoje, fazer com que o empresário saiba desse diagnóstico, dessa situação é extremamente relevante. E, inclusive, analisar o ambiente de trabalho. E aí vem a situação. Né? Se a pessoa está exposta a riscos, que riscos são, se esses riscos vão comprometer a saúde dela, se esses riscos vão ter alguma interferência com relação ao processo gestacional. Então, né, tem até o caso da Karina aqui, a Karina é engenheira de segurança. Quando no momento de gestação, áreas de muito risco, ela não foi fazer esse tipo de trabalho. Visitas técnicas. Então, né, colocando assim um exemplo prático dentro da empresa, ela já ficou mais dentro do escritório, né, cuidando muito dessa sua questão, né, da sua gestação e também, né, se protegendo e protegendo também o ambiente de trabalho. Conforme a gravidez, os meses vão seguindo, a mulher ela está mais propensa ao cansaço, ela está mais propensa a um sobrepeso, se ficar muito de pé, a questão da bexiga, a questão da coluna, as dores nas pernas. Então, eu vejo que o empresário ele precisa ficar atento a essas questões para que realmente, né, a rotina, a jornada de trabalho dessa colaboradora seja uma jornada leve e não pesada e não, né, com tantos problemas que podem acarretar mais à frente. Então, né, analisando nesse processo, é de suma importância o empresário saber que exista essa informação rápida para que realmente as medidas sejam tomadas e verificar se a pessoa consegue permanecer no posto de trabalho, se ela pode remanejar, se pode trabalhar em home office, porque tem muitas opções com relação a tudo isso. Gestação é algo essencial, né? Algo primordial. E, obviamente, isso liga com o trabalho, porque o trabalho também é algo essencial. Desde a época dos primórdios da humanidade, o trabalho foi algo que estava inerentemente nosso, de realizar o trabalho, realizar o laboro. E, obviamente, é simplesmente impossível essas duas questões não se interligarem, o laboro, a atividade laboral com a atividade gestacional. E que, como tu disse, não tem o que fazer, é inevitável, querendo ou não. A pessoa que estava lá, mesmo sendo gestante, é uma peça fundamental. Cada colaborador é uma peça fundamental para a empresa. Como tu disse sobre os riscos, ironicamente já pegou a pergunta, quais são esses riscos? Quais os riscos mais inerentes, que mais impactam, que poderiam mais impactar uma gestante no ambiente de trabalho? Hoje as empresas, elas precisam fazer os laudos de segurança, né? E um dos laudos de segurança é o PGR. No PGR vai estar elencados todos os riscos que existem no ambiente de trabalho. Então, ele é um programa de gerenciamento de riscos. Então, a gente vai até a empresa e verifica os ambientes de trabalho. A gente vai fazer as descrições das atividades, verificar o ambiente, se nesse ambiente existe o risco físico. O risco físico é o quê? É o ruído. Então, para uma gestante, o ruído pode ser prejudicial ao bebê, aonde pode acontecer estresse na gestante. A questão dos químicos. O risco químico, ele é um risco que pode ser elencado no setor de pintura, né? Então, ele pode trazer para a gestante a má formação do bebê.
O risco ergonômico também, ele é um risco que ele não traz insalubridade, mas ele é um risco que elenca o que a Neuza falou. Daqui um pouco ela pode ficar um tempo a mais em pé, ou ela pode ficar muito tempo sentada, aonde pode prejudicar a questão da saúde dela. Daí a importância que a gente acaba fazendo o plano de ação para a empresa, né? Detectando esses riscos e fazendo uma melhoria no setor. Um exemplo, a gente pode adquirir um rodízio naquele setor, onde se é um trabalho muito tempo em pé, a gente sugere para a pessoa trabalhar sentada. Então, a gente acaba adaptando e melhorando até o ambiente de trabalho, né? E também a questão biológica, que foi um caso bem alto, né? Que gerou o Covid, né? Então, foi muitos afastamentos que gerou nesse período. Então, ali foi uma demanda muito grande que as empresas se comoveram. Então, já acabou gerando automaticamente os afastamentos, né? E tem algumas legislação que também acaba conciliando, que seria a Portaria 3214 de 78 ainda, e as várias outras adaptações, atualizações e NRs que surgiram, e a 3067, que é a parte rural. Complementar no sentido que ambos falaram ali. Então, existe N normas regulamentadoras para chegar até a empresa e dizer, então, cada atividade, cada risco, seja insalubre, periculoso, ou essas questões também de ginástica laboral. Então, é uma forma realmente das empresas ter esses subsídios para quem quer realmente levar a sério e ter essa proteção de uma maneira geral. Eu gostaria até de dar um exemplo sobre esses riscos, porque estava lá minha mãe limpando assim uma máquina de clínica assim de medicina, não sei, ela não descreveu exatamente qual, mas ela estava limpando com ela na barriga. Daí chegou lá o doutor, falou: o que você está fazendo aí, Lori? Que é o nome da minha mãe, Lori. O que você está fazendo aí, Lori? Eu, na barriga, ela estava limpando uma máquina que eu não sei o que era, não sei se era raio-x, né? Tem todos esses riscos que aqui na pergunta foi mencionado, risco químico, biológico, físico, mas isso aí, cara, tudo que tem radiação. Isso aí, risco radiológico é um dos principais, porque como o feto está se formando, radiação altera, né, a formação, o DNA, imagine, talvez seja assim que eu surgi com um parafuso menos na cabeça, mas certo. Então, agora a gente citou bastante partes da saúde, vamos dizer, mais física da mulher gestante, que seria, tanto falou da bexiga, da postura e tal, mas uma das partes que a gente anotou aqui, das partes principais que depois quero testar, que me envolveu bastante, que é dessa pergunta, que com a atualização da NR01, que reforça a gestão de riscos ocupacionais com as empresas, deve incorporar a avaliação dos riscos que envolvem gestantes, inclusive os psicossociais, que eu acho que não foi citado tanto, né, os psicossociais. A NR1, ela foca no psicossocial também, tem correlação com a questão ergonômica, então também trabalha isso, trabalha jornadas de trabalho, metas exaustivas. Então tem muitas coisas que estão dentro da NR1, mas o verdadeiro foco da NR1 hoje é fazer com que as políticas de recursos humanos sejam políticas mais eficientes no sentido de diminuir acidentes de trabalho, no sentido de diminuir o turnover, o absenteísmo. Então, é uma prática hoje voltada para fazer com que o funcionário permaneça nas empresas, né? Hoje a gente percebe assim, uma grande rotatividade de funcionários. Vou pegar um exemplo, assim, supermercados, ou áreas que tem que trabalhar sábado, domingo, farmácias, né? Que o funcionário praticamente não tenha muita pausa, não consiga ter uma vida normal perante a semana de trabalho, né? Então, também nesse processo da NR1, né, a gestante, como qualquer outro funcionário, ele vai responder um questionário dentro da normativa, que se preconiza 13 atributos dentro dessa norma NR1, que precisam ser implantados, colocados em prática, e aí, com base nisso é feito, aí sim, né, liga de novo o PGR, é onde vai ter um plano de ação. Então, a empresa vai ter respostas e dessas respostas ela vai ter que gerar formas de neutralizar ou de minimizar esse risco, né? Do risco moderado, severo para um risco baixo, leve. Então, a NR1 ela vai ajudar realmente a que as empresas não tenham mais só o departamento pessoal, que é a emissão da folha de pagamento, mas que tenha, assim, políticas internas de cargos e salários, de pausas no trabalho,
de desenvolvimento de metas que sejam metas reais, que o funcionário consiga dar conta, de casos de assédio, né, moral, enfim, que tenha um canal que o funcionário possa fazer a denúncia. Então, tudo isso vem para normalizar e melhorar as políticas internas. Dentro dessa esfera, né, com certeza, né, a parte da gestante vai estar em evidência, porque é uma área que realmente, né, como o Antônio falou, tem empresas que são muito preocupadas com o funcionário. Hoje a gente vê que as empresas são muito preocupadas com os funcionários, perante o que a gente já viu no passado. São muitos anos, né, Antônio, né, Karina e Davi, que a gente já está trabalhando nisso. A gente percebe o quanto que as empresas têm modernizado, têm buscado inovação e tudo, mas a mão de obra não foi substituída por máquina. Então as empresas dependem disso. E veja só dentro da NR1 o quanto de questões foram levantadas para a empresa e o quanto também de exigência. Porque, como voltando à questão vamos remanejar uma grávida, né? Você tem que alguém chegar lá e explicar que esse remanejamento não é um rebaixamento, porque o próprio funcionário vai ter problema, de certa forma, dizer, não, vou te tirar do teu setor e vou pôr lá. Mas por quê? Fiz alguma coisa errada? Não, porque a legislação aqui você tem uma iluminação que não é adequada, tem ruído, tem pó, poeiras, risco biológico e tudo mais. Então tem que fazer um trabalho para ela. Isso a empresa ela tem que ter um aparato de segurança, higiene e medicina do trabalho para conseguir equilibrar a produtividade, né, que é necessário, é imprescindível, com também as condições de trabalho apropriadas para cada atividade e cada funcionário. Eu assisto, às vezes no YouTube eu assisto um engenheiro nuclear que já foi de segurança, né? E eu vi um comentário no YouTube lá que basicamente assim, tem normas de seguranças que foram escritas com sangue. Porque elas acontecem depois que o ato acontece, não é prevenção, é reativo, né? Quando os empresários nos abordam, a gente traz para eles o outro lado da história, não só da obrigatoriedade, mas dos ganhos com isso. Perfeito, né? Então, quando você faz aplica o questionário e vem lá que a empresa não se comunica bem, e aí você começa a enxergar que às vezes o que não é dito, né, você acha que está tudo certo, que as pessoas vão entender. E aí a gente cria um programa de melhoria de comunicação interna na empresa, você cria algumas situações de treinamento de liderança, né? Porque no passado era autocrático mesmo, você, né, tinha quem mandava, você tinha que obedecer e ponto final. Quanto mais a liderança, né, está falando a linguagem dos funcionários, menos conflitos vão ter, né? Quanto mais trabalhar a questão da jornada de trabalho, por que tem que ser dentro da empresa? Vamos pensar nisso. Tem funções que muitas vezes eu posso trabalhar de casa. A NR1 vai trabalhar, vai dar um norte para que o empresário se encontre em termos de políticas internas de RH. Então é sobre isso, sabe? Então quando a gente traz isso para o empresário, eles, opa, então eu gostei, vou aplicar. A pergunta rápida para o empresário, nessa mesma questão que você levantou aí, você faz a pergunta, quanto custa um acidente de trabalho para você? Quanto custa 2? Agora se imagine 10. A proteção do trabalhador, a legislação protetiva em todas as suas searas, ela é um investimento e não gasto. A gente já viu na prática isso. Eu acho que nós tanto socorremos, vivemos essa experiência não só da legislação e da parte boa do trabalho, né, da parte laboral, mas a gente viu, eu na época como assistente social, o Antônio como técnico de segurança, quantas notas de falecimento a gente teve que repassar à família, quantos funcionários que levamos para o hospital. Então, quando a gente fala em prevenção, a gente não quer isso, né? A gente quer que as pessoas tenham saúde, né, no seu ambiente de trabalho. Então, é sobre vida, né? A minha fala inicial é sobre vida. A gente está falando de ter as nossas melhores horas do dia dentro do ambiente de trabalho legal para que eu consiga voltar para minha casa e poder encontrar a minha família legal também, né? Não precisar tomar remédio para dormir, não precisar passar por situações que não estão legais, né? E você mesmo citou um exemplo ali da Karina, né? Que isso quando foi gestante, trabalha como engenheira, né? Teve que se afastar da função, né? Algumas partes da função que era uma área de risco, né?
Então isso já liga diretamente a uma das nossas perguntas, que como deve ocorrer o remanejamento da função quando há risco da gestante. Então, que eu gostaria de perguntar, né? Como que é feito isso? A parte, você começou a se afastar dessa parte ali das áreas mais de risco, como foi voltar? Se foi gradual, como foi feita? Eu confesso que eu me abri até pro Davi, né, no momento que eu me sentia assim, se eu ia conseguir voltar a trabalhar e porque eu estava 24 horas com a minha filha, né, e se eu ia saber retornar ao trabalho sabendo tudo que eu já sabia da minha bagagem, né. Então, para mim, foi algumas semanas, assim, de bastante pensamento, né, mas como eu retornando ao trabalho, né, estava tudo no lugar, né, tudo perfeito. Né? E então não teve nenhum risco, né, no meu retorno. Uma das coisas que está garantido é que a gestante ela pode sair no horário de trabalho para fazer as consultas, né, que fazem parte do pré-natal. Então isso é garantido, né? Ela sai e a empresa paga o horário, né, em que ela fica fora para esse tipo de atendimento. Mas o que eu vejo em termos de Brasil, o Brasil está muito preparado em termos de SUS. Então, assim, se a gestante quiser fazer todo o seu pré-natal pelo SUS, se ela quiser fazer o parto pelo SUS, existe uma garantia com relação a isso. Então, as empresas também, em contrapartida, elas são obrigadas a liberar a funcionária para fazer o pré-natal durante o horário de trabalho, né? E essas horas, elas são pagas. Pessoas com carências financeiras, né? Desde o cuidado, a atenção, a mães solteiras, isso acontece muito hoje no Brasil. E principalmente quando eu estagiei no fórum, acontecia muito das mães solteiras e eles faziam uma investigação por trás do como que aconteceu essa gestação, se foi violenta, se foi por consentimento. Então, tem muito mesmo cuidado do Estado referente a isso já, né? A parte do serviço social, não só médico, mas o serviço social que o Davi trouxe, né? A parte dos recursos humanos das empresas que funcionam, né? A parte de RH está sempre atento a isso, porque, como o Antônio falou, né, do acidente de trabalho, né, o quanto se gasta com relação a isso, e não é só o gasto, né? Existe um colaborador que está lá dentro da tua empresa, que faz parte, né? Se a empresa está dando lucro, essa pessoa está contribuindo para isso. Então, ela faz parte de todo um processo produtivo. Enxergar o ser humano como ser humano. Né? Então, eu vejo que hoje todos os organismos, né, tá muito forte isso. A gente já vê pessoas muito preparadas, pensando mais nessas questões de estruturação das empresas para que realmente, né, se tenham resultados melhores. Não podemos esquecer que as empresas precisam ter lucro e precisam de produtividade. E quem está por trás da produtividade é o ser humano. Perguntar para vocês, na opinião de vocês, o que vocês acham que o Brasil ainda teria que melhorar nessa parte da gestão do ambiente de trabalho? Vocês citaram o SUS, tá, com uma parte que o Brasil, então, tira de letra, que é muito bom, mas o que vocês acham que ainda tem para melhorar? Analisando as empresas, né, me ajudem se eu vejo que ainda nós precisamos trabalhar mais tecnologia. O que a gente percebe em outros países que realmente a tecnologia é muito forte nisso. Né? O Brasil está muito atrás no processo. Então, a gente fala em muitas questões industriais, diferente um pouco da questão rural, porque no rural o Brasil avançou muito. Você vê assim, né, a questão dos maquinários, você vê a questão das tecnologias, principalmente da área agrícola, ela está em ponta. Tanto é que o Brasil é líder mundial em produção de alimentos. Nós somos importantes demais para o resto do mundo, né? Se você for conversar com os empresários, a maior parte deles fala: a gente tem dificuldade de mão de obra, a gente tem dificuldade de mão de obra. Mas talvez essa não é a dificuldade, é porque as empresas estão ainda atrasadas com relação a esse avanço tecnológico. Talvez depender menos, né? Para conseguir dar um avanço para conseguir realmente melhorar. Ter a mão de obra ainda, mas uma mão de obra qualificada específica para cada coisa. E eu acho que é legal o curso de administração. Com certeza. Quando vocês estão no curso de administração, vocês não estão lá só para aprender marketing, RH, parte jurídica, produção. Vocês estão lá também para buscar aspectos inovadores dentro do curso de administração para vocês trazerem soluções para o empresário. Então, eu gostaria de já fazer os agradecimentos. Muito obrigado a todos que assistiram, perceberam essa explosão de conhecimento que já foi mencionada. Muito obrigado ao próprio Hotel Bon Vivant, fala em francês, Bon Vivant, da nossa professora Rosângela.
por dar esse espaço para nós fazermos essa gravação. E, obviamente, muito obrigado a todos que assistiram. Deixa o like, compartilha. E obrigado a todos por terem participado dos nossos ilustres convidados. Boa noite.